teologia da prosperidade. É importante a gente entender o propósito dos nossos encontros doutrinários. O grande propósito do encontro doutrinário não é ofender ninguém, não é criticar a igreja A ou B, mas é colocar o que nós acreditamos como Primeira Igreja Batista a respeito de verdades bíblicas que são comentadas ou são ensinadas de uma maneira diferente por outros grupos. Então, respeitamos as pessoas, não estamos aqui falando de A ou B, ainda que a gente vai citar nomes dos fundadores desse movimento, mas a gente está preocupado em colocar aquilo que a gente crê do ponto de vista da palavra de Deus. Então, o que é esse negócio de teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é um movimento que nasceu nos Estados Unidos e que tem tido uma enorme receptividade no meio evangélico brasileiro, especialmente a partir dos anos 80. Então, a partir dos anos 80, começou a invadir aqui o mundo evangélico. Ela é conhecida por vários nomes: teologia da prosperidade, confissão positiva, palavra da fé, movimento de fé, evangelho de saúde e prosperidade. Esses são os nomes que são usados. E a ideia básica, as ideias básicas da confissão positiva não surgiram essencialmente naquilo que a gente chama de pentecostalismo tradicional ou histórico. Tá? Porque a gente tem o neopentecostalismo e tem o pentecostalismo histórico. Então, ele não faz parte das doutrinas do pentecostalismo histórico. Vamos dizer assim, quem são os representantes do pentecostalismo histórico no Brasil? O maior representante do pentecostalismo histórico no Brasil é a Assembleia de Deus. Então, eu estou dizendo que a Assembleia de Deus e a outras denominações pentecostais de Deus e etc., que fazem parte do pentecostalismo histórico, não concordam com esse ensinamento. Ela vai fazer parte daquilo que a gente chama dos neopentecostais, que vão surgir a partir dos anos 80 aqui no Brasil. Mas essa ideia, no início do século XX, final do século XIX, começo do século XX, a gente vai encontrar, especialmente nos Estados Unidos, num estado chamado Nova Inglaterra, os primeiros adeptos desse tipo de pensamento falando a respeito disso. Apesar de ser considerado no mundo hoje, está ruim o som aqui, está dando uma estática aqui forte. Apesar de ser considerado o maior divulgador, Kenneth Hagin, e muitos dos livros dele são traduzidos para o português, acho que a grande maioria dos livros deles são traduzidos para o português, e ele é o grande divulgador da teologia da prosperidade. Ele não foi o fundador desse pensamento. E pesquisas vão mostrar que as ideias de Kenneth Hagin foram importadas, trazidas de um outro homem chamado William Kenyon, que vai nascer em 1867 e vai falecer em 1948. Esse homem, ele teve uma influência muito grande de um pensamento que é muito comum hoje. Você já deve ter visto aí alguma coisa sobre aquele movimento O Segredo, né? O Segredo do Universo, né? Que você fala determinadas palavras de ordem e essas palavras, o universo é obrigado a cumprir essas palavras de ordem e transformar isso em bênção para você. Esse pensamento vai nascer nessa época, não é? E vai influenciar Kenyon, e ele influencia outras pessoas. E influenciado por esse movimento de Kenyon vai estar o Kenneth Hagin, vai estar também a fundadora da chamada ciência cristã,
que não acredita na existência de doença, mas acredita no poder da mente para curar as doenças, e a fundadora foi Mary Baker Eddy. E é importante a gente dizer isso para você entender alguma coisa que está por trás dessa teologia, tá? Porque uma das vertentes dessa teologia é afirmar que você tem que determinar, não é, para Deus, para o diabo, para quem quer que seja, a cura. Você tem que determinar a bênção, você tem que determinar, porque essa sua palavra é poderosa e essa determinação é poderosa. E aí você vai encontrar os mesmos correlatos nesse outro movimento chamado segredo, nesse outro movimento que nasceram da mesma influência desses mesmos homens que estavam aqui por trás. Bom, quando a gente tem essa ideia, a gente vai descobrir o seguinte: o que essas ideias chamadas metafísicas ensinavam e que influenciaram Kenyon e Hagin? Elas ensinavam que a verdadeira realidade está além do âmbito físico, ela está no domínio espiritual. E a esfera do espírito não só é superior ao mundo físico, mas controla cada um dos seus aspectos. Mais ainda, a mente humana pode controlar a esfera espiritual. E, portanto, o ser humano tem a capacidade inata de controlar o mundo material por meio de sua influência sobre o espiritual, principalmente no que diz respeito à cura de enfermidades. Bom, isso ainda não é o pensamento da teologia da prosperidade, mas de onde ele nasceu, porque Kenneth Hagin e outros foram tremendamente influenciados por esse tipo de pensamento. Só que ao invés de você olhar para o mundo metafísico, para o universo que tem que devolver essas coisas para você, ou a mente humana que controla o corpo, agora isso vai ser transformado numa maneira espiritual de olhar o nosso relacionamento com Deus e a nossa caminhada com o Senhor. Bom, aí surge então Kenneth Hagin. Ele nasceu em 1917, vai morrer em 2003. Ele é texano e ele vai ter uma série de problemas na sua infância de saúde, e ele começa a buscar intensamente a Deus, e ele vive uma série de experiências espirituais. Ele vai ter várias visitas ao inferno, vai conhecer o inferno, depois ele vai conhecer o céu. Isso é a afirmação dele, das suas experiências espirituais, durante esse período que ele está enfermo. E ele então, um dia, ele está lendo Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24, e ele então começa a questionar por que a Bíblia fala que se a gente tiver fé, a gente pode dizer para uma montanha, sair daqui e ir para lá. Se a gente tiver fé, a gente crê que isso vai acontecer, e por que eu não estou sendo curado? Por que eu estou ainda doente? Essa é a grande luta que ele está vivendo no coração. E então ele chega à seguinte conclusão: eu estou doente porque eu estou esperando a cura, e eu ainda não acreditei que eu já estou curado. E então ele começa a negar a doença e a dizer: eu já estou curado, eu já estou curado. E ele vive uma cura milagrosa. E ele então transforma isso, essa sua experiência, numa regra de vida, de fé e de pregação. E ele começa a desenvolver a sua teologia baseada nessa experiência que ele teve de uma cura milagrosa, e também naquilo que ele entendia serem as revelações de Deus para ele. Então, a teologia da prosperidade, ela não nasce primeiramente da Bíblia para depois definir a nossa vida, mas ela nasce da experiência e das visões que Kenneth Hagin vai desenvolvendo, e ele então
trabalha os textos de prova. Há um livro dele que ele fala sobre as visões, eu creio em visões, em que ele está conversando com Jesus numa visão e diz assim: olha, as pessoas não vão acreditar no que o Senhor está falando para mim, né? Porque eu preciso pelo menos de 3 versículos de prova, né? E aí ele diz assim: eu estou tendo dificuldade de achar esses 3 versículos de prova para dizer que isso é uma teologia, né? E eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Ele diz o número de vezes que ele leu a Bíblia. E o Senhor diz para ele na sua visão: então eu vou te dar 4, né? E aí então ele começa a desenvolver a sua teologia com 3 ou 4 versículos de prova, à luz dessa revelação que ele tem, e ele vai ensinar essa teologia. Esses textos depois na apostila que você pode conseguir, e eu vou ver com o Albert como é que a gente pode colocar isso aqui para download, para o pessoal ter, tem os livros que você pode consultar mais a respeito desse assunto. Bom, Kenneth Hagin vai passar por várias denominações evangélicas. Ele foi batista, ele foi da Assembleia de Deus, e depois ele fundou o seu próprio ministério e divulgou o seu ministério através de programas de rádio e de fitas cassete, e também através de inúmeros livros que foram escritos. Aqui a gente tem um primeiro ponto para ser analisado, antes da gente olhar para as 3 coisas básicas da doutrina da teologia da prosperidade. A primeira coisa básica é que nenhuma doutrina, isso vale para todos nós, tá? Ela pode ser construída em cima de uma visão, em cima de uma revelação. Ela não pode ser construída em cima de uma experiência pessoal. Ela precisa ser construída em cima da Bíblia, a palavra de Deus. E essa é uma das grandes vitórias da reforma, chamada Reforma Protestante, que colocou um ensino só a Bíblia. Tudo que a gente crê tem que ser confirmado na Bíblia, tem que ser firmado na Bíblia. Não importa se é o pastor Pascoal, ou se quem seja, pastor A ou B, a gente tem que ver se a Bíblia ensina isso. Porque a única regra de fé e prática para um cristão é a palavra de Deus, que pode ser objetivamente estudada. Eu posso ter experiências tremendas com Deus, eu não estou negando a existência de experiências tremendas com Deus, mas eu quero dizer que uma experiência tremenda com Deus não pode servir de regra de fé e prática. Ela precisa ser analisada e julgada através da palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia ensina que se a gente escuta um profeta, a gente tem que julgar essa profecia à luz da palavra de Deus. Ao mesmo texto que fala para a gente não desprezar as profecias, fala que a gente tem que julgar as profecias à luz da palavra de Deus. Muito bem, quais são então as 3 principais? Por uma questão didática, eu escolhi 3 pontos principais da teologia da prosperidade para a gente conversar. Não dá tempo para a gente falar tudo sobre a teologia da prosperidade. Vou indicar vários livros depois que você pode ler mais a respeito disso. Mas vou pegar 3 áreas principais. A primeira delas com relação à saúde. O que eles falam a respeito de doença, saúde na vida do crente. A segunda, a questão de grana, de dinheiro na vida do crente. E a terceira, a maneira de orar. Tá? São 3 vertentes que eu quero trabalhar nesse nosso encontro. Bom, a teologia da prosperidade não se cansa de repetir que nem doenças, nem problemas financeiros são da vontade de Deus para o cristão. E que não é necessário que um crente enfrente qualquer tipo de enfermidade durante a sua vida. Se você é um crente fiel, se você está vivendo a fé, se você não abriu brecha, eu estou usando a linguagem, para Satanás na tua vida, tá? Se você crê
nos direitos que Deus te concedeu, e então você não vai ficar doente, nem com dor de cabeça. Estou falando sério, esse é o ensino. Há alguns pregadores que dizem exatamente isso: não tomo remédio, não fico doente, não tenho nada disso, porque eu tenho a bênção que Deus me deu da saúde. De onde vem essa ideia? Eles fazem uma interpretação desse texto da Bíblia, que é Isaías 53, versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eles pegam esse texto e interpretam esse texto como toda a obra da redenção em Cristo já concluída, totalmente concluída. O que eu quero dizer com isso? Esse texto está falando a verdade. Jesus carregou sobre Ele as nossas enfermidades. A pergunta é: quando as enfermidades não vão existir mais na terra? Porque Jesus já carregou, mas quando? Tá? A interpretação da teologia da prosperidade é: o quando é hoje e agora. Tá? Qual é a nossa visão? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que a gente crê a respeito disso? Eu não estou dizendo que Deus não cure, que Deus não intervenha. O grande problema é como a obra da redenção está se processando na nossa vida. Tudo já está concluído ou ainda falta alguma coisa para ser completada? Então a gente vai ter que olhar isso na Bíblia. Porque se tudo tiver concluído, então eles estão corretos. Mas se tem alguma coisa para ser completada, então nós temos que ter uma visão um pouquinho diferente de entender esse texto. Bom, o que significa isso? Quando eles olham, por exemplo, e a gente pergunta: tá bom, se é assim, então por que um cristão adoece nos dias de hoje? Você já viu algum crente ficar doente? Eu já vi. Eu sou prova disso, crente fica doente. Tá? Minha mulher está doente, você sabe que estão orando por ela. Minha sogra está internada no hospital. Mas a pergunta fica: então como é que ele deve interpretar a doença, se a saúde faz parte dos seus direitos como cristão? E aí então eles têm algumas respostas para essa pergunta. Olha, a doença, primeira resposta, a doença não é um problema com o qual nós devamos nos preocupar. Se alguém ficar doente, essa pessoa sempre terá a cura à sua disposição. Então o problema não é se está ficando doente ou não, porque agora você pode ter a cura se você aprender a usar as ferramentas que eu vou ensinar a você dentro dessa teologia. Bom, entretanto, é óbvio que muitos cristãos adoecem e alguns deles morrem. E aí a gente pergunta: mas e quando o crente morre? Porque vai morrer. Como é que funciona? E aí então, várias razões são mencionadas por diferentes pregadores da cura, e a gente pode resumi-las numa lista de 5. As pessoas que estão doentes hoje não têm a fé suficiente para serem curadas, porque se elas crerem, a cura estará à espera delas. Segunda resposta: muitas pessoas estão doentes por desconhecerem os seus direitos como cristãos, e eles então seriam curadas, essas pessoas seriam curadas imediatamente se conhecessem a interpretação correta da Bíblia. Terceira, alguns estão doentes simplesmente porque não pedem a ajuda de Deus. Quarta, em alguns casos existe o pecado não confessado e isso bloqueia o poder da cura.
quinto, há quem permaneça doente por deixar de expulsar Satanás mediante a confissão positiva. Bom, resumindo tudo isso, você está doente por algumas razões, tá? Ou você é o culpado, ou o diabo é o culpado. Basicamente isso. E nunca se trata de uma vontade soberana de Deus, ou de um tempo determinado para a tua vida, ou a possibilidade de ter um propósito diferente de Deus para você. Deu para perceber essa pedacinho que está faltando? Bom, o que a Bíblia ensina sobre a doença e a morte física? E aí a gente precisa entender isso aqui, para a gente poder compreender e poder lidar com essa questão. Como é que a Bíblia olha para a doença? Como é que a Bíblia olha para a morte? A Bíblia vai ensinar para a gente que o pecado é a fonte primária de todo sofrimento e de toda doença. Nesse sentido, o sofrimento e a doença são a consequência natural do pecado que nos separa de Deus. E quando eu estou falando pecado, eu não estou falando de um ato que você cometeu, mas eu estou falando de uma ordem que existe nesse mundo, que é estarmos todos nós nesse universo debaixo do pecado. O pecado afetou a vida humana, o pecado afetou a sociedade, o pecado como um estado nessa humanidade, não individualmente, afetou a natureza. E a Bíblia ensina que a consequência natural do pecado foi a morte. Lá em Gênesis a Bíblia vai dizer para a gente, né? No dia que comer do fruto dessa árvore ia acontecer o quê? Certamente morrerás, tá? E a Bíblia vai ensinar no Velho e no Novo Testamento que todo sofrimento, toda dor, toda doença, toda enfermidade nasce nessa quebra que houve com Deus lá no Jardim do Éden, e que só vai ser completada toda a obra de Deus quando a gente estiver na eternidade, ou quando Cristo Jesus voltar para redimir esse universo. Será que é verdade isso? Olha só o que a Bíblia diz, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, desde a separação do jardim, um princípio mortal entrou em ação. Está dentro da minha célula. Eu já nasci com esse princípio. Eu vou morrer um dia. Não tem jeito. A minha célula está crescendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo que ela está morrendo. Tá? E a morte passou a ser parte integrante da vida humana nesse momento histórico que a gente está vivendo. E toda a natureza sofreu, e o homem começou a morrer em todos os sentidos, moralmente, espiritualmente, socialmente e fisicamente. Nesse sentido, a doença é uma das expressões consequentes do pecado como sistema operante no mundo, e torna-se o próprio homem um agente e uma vítima dessa questão. O que eu quero dizer com isso? Existe doença que vai acontecer nessa terra porque o seu corpo está morrendo. Não é porque você cometeu um determinado pecado, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa. Se você um dia vai morrer, alguma coisa não vai funcionar no teu corpo. Você concorda comigo? Então você vai ter algum tipo de doença. E essa doença não vai ser curada, porque você vai morrer um dia. Consegue entender?
Então não tem lógica essa questão. Agora veja só o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, ele diz assim: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. O que a Bíblia está dizendo? Jesus ressuscitou, e por causa de que Jesus ressuscitou, eu posso ter a certeza de que Ele venceu a morte, e que a morte não é um problema para mim, porque assim como Ele venceu a morte, eu também vou vencer a morte. Agora, quando? Quando todos os inimigos de Deus estiverem colocados como escabelo debaixo dos seus pés. E aí, então, o último inimigo da raça humana vai ser aniquilado. Qual vai ser o último inimigo? A morte. Quando é que não vai ter mais doença na terra? Quando o último inimigo, a morte, tiver sido vencido. Quer eu queira, quer não, Deus pode me curar. Eu creio plenamente nisso. Eu creio no poder de Jesus. Eu creio na intervenção da graça. Eu oro por isso. Mas eu sei que um dia eu vou morrer. Eu busco da face de Deus intervenção para a minha vida. Eu creio que Ele pode fazer qualquer coisa, mas eu sei que tem dentro do meu corpo um princípio que está atuando e que um dia vai parar de funcionar algumas coisas. E eles não vão parar, quem sabe, de uma vez, imediatamente, vão parar aos pouquinhos. E à medida que estiver parando aos pouquinhos, eu vou estar o quê? Vou estar doente, gente. Está claro isso? Tá? Então aquela afirmação de que não vai ter, porque Jesus já carregou sobre si todas as nossas enfermidades, ela é uma verdade, mas o quando, ela só se cumprirá na eternidade, quando não vai haver mais tristeza nem dor, onde toda lágrima vai ser enxugada, onde não vai ter mais enfermidade, onde não vai ter... Por quê? Porque essa é a promessa do Senhor e a obra dele na cruz já garante isso. Porém, nós estamos aguardando a promessa. Deu para entender isso aqui? Tá? Bom, que mais? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai descobrir que existem outras causas de doença. Existe aquilo que a Bíblia vai falar para a gente, não é? Com relação a determinados pecados que fazem parte da minha vida e da minha história, tá certo? E que eles geram um mal específico. E aí a Bíblia vai sempre perguntar, quem é que foi o culpado desse negócio aqui, né? Mas a gente vai descobrir que Jesus entendia que havia algumas enfermidades que estavam relacionadas diretamente a determinadas ações da nossa vida. Não são todas as doenças, algumas doenças. Está entendendo? Todas as doenças, elas estão de alguma maneira ligadas com o pecado. Todas as doenças estão alguma vez ligadas com a minha possibilidade de morrer. Porém, algumas estão ligadas a alguns atos específicos da minha vida. Por exemplo, João 5, verso 14, lá no tanque de Betesda, Jesus vai dizer para aquele paralítico, depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus, de alguma maneira, sabia de alguma coisa que não está na Bíblia, tá? E que aquele homem sabia que tinha a ver com aquela situação, por alguma razão, sei lá. Então Existem algumas enfermidades que estão ligadas a alguns atos da minha vida. Eu vou exemplificar daqui a pouquinho, tá? Mateus capítulo 9, verso 2, paralítico de Cafarnaum, e diz assim a Bíblia: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, e Jesus, pois vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Ele não falou seja curado, ele falou perdoados são teus pecados. Em alguns casos, a doença não é somente a falência do corpo, mas ela tem origem em certos
em certas situações, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas intenções, nos meus atos, e portanto ela passa a ser na minha vida uma consequência direta do meu pecado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho... Alô? Está irritando esse negócio aí. Bom, eu tenho duas maneiras, por exemplo, de olhar, por exemplo, para a AIDS, tá? Se eu adquirir AIDS por causa de ter vivido uma vida dissoluta, com muitos parceiros sexuais, sem olhar para isso e tal, etc., essa AIDS, ela está vindo sobre a minha vida como uma consequência direta das minhas ações. Você concorda? Agora, se eu contrair AIDS fazendo uma transfusão de sangue, não tem nada a ver com isso, tá? Então não é uma culpa direta do meu pecado, mas tem a ver com esse mal institucional que está gerando morte na terra. Mas tem algumas vezes que eu faço determinadas coisas que vêm sobre a minha própria vida como consequência dos meus atos e das minhas decisões. Está claro isso? Então eu não posso dizer, você é culpado de toda doença que está aí porque você tem um pecado na tua vida, tá? Agora, talvez você saiba de alguma coisa que eu não sei e diga assim, olha, puxa vida, Senhor, me perdoa porque eu fiz bobagem. Está entendendo? Tá? Terceira coisa que a Bíblia vai falar, existem algumas enfermidades que são obra demoníaca. Tá? Eu não estou dizendo que toda enfermidade é obra demoníaca, porque dentro dessa linha de pensamento, toda enfermidade é obra demoníaca. Tá? Eu estou dizendo que algumas podem ser de origem demoníaca. E a Bíblia fala a respeito disso. Em Lucas 13, verso 11, a Bíblia diz assim, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus está dizendo que aquela mulher, a doença dela, provinha de uma origem espiritual, e que era um espírito demoníaco que estava fazendo isso. Mas não está dizendo que toda doença que Jesus curou era proveniente de um espírito demoníaco, tá? E a Bíblia vai ensinar para a gente que o homem sem Jesus, sem o selo do Espírito Santo, afastado, portanto, de Deus, está suscetível à ação demoníaca, até com enfermidades. Mas a Bíblia também vai dizer que o selado pelo Espírito Santo de Deus não é suscetível à ação demoníaca, porque você tem o selo de Deus, e aquele que está do teu lado é maior do que tudo que pode estar contra você. E a Bíblia é muito clara em falar isso. Em Lucas 10, por exemplo, tem vários textos, eu escolhi 2 só, 17 a 20, diz assim, voltaram depois os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E respondeu-lhes ele, eu vi a Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, querido, se você está selado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Não precisa ficar correndo de medo, não, tá? Porque o Senhor é que guarda a tua vida. 1 João 5, versos 18 e 19, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Muito bem. Agora, tem muita gente que está buscando cura, buscando o diabo para curar.
e vai para um terreiro de macumba, vai para um terreiro de umbanda, vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, porque está buscando cura. E vou dizer, alguns até são curados. Se isso é uma doença de ordem demoníaca, são curados. Tá? Mas a Bíblia diz que isso é abominação, que Deus detesta. E está lá em Deuteronômio 18, versículos 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A Bíblia vai falar também que algumas destas enfermidades, que são de origem nossa, tá? Do nosso pecado, elas são por causa não de pecados de ação na nossa vida, mas daquilo que a Bíblia fala de pecados que envolvem nossa alma, como, por exemplo, a amargura, não é? A gente carregar ódio e raiva das pessoas. E é interessante que a Bíblia fala a respeito disso, por exemplo, no livro de Hebreus, vai falar a respeito desse assunto. E a ciência fala a respeito disso hoje. Existe uma série de doenças que a ciência chama de doenças psicossomáticas. Tá? Elas são doenças verdadeiras. Elas estão acontecendo na pessoa. Vai dar uma infecção, vai aparecer essa infecção realmente no exame que você faz. Tá? Só que a origem que está gerando essas subsequentes infecções são emocionais. Você está carregando um monte de coisa ruim no teu coração, de lembrança, coisa que Jesus disse, perdoa, para você ser liberta, e você continua fazendo isso, e aí então isso se torna um peso sobre a tua vida. Então, resumindo, a Bíblia vai dizer que toda doença vai acabar, é verdade. Quando? Eu vou começar tudo de novo, então. Quando vai acabar? Quando o último inimigo, que é a morte, for aniquilado. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Está claro isso? Tá? Existem doenças e vão continuar existindo porque o teu corpo está morrendo, meu querido. Né? Basta olhar no espelho, você vai ver a ruga aparecendo. Vai ver ou não vê? Está ruim de ver, né? A gente às vezes fica pensando, emagreço ou engordo, né? Porque não sei o que é pior. Bom, essa é uma realidade, tá? Algumas enfermidades têm origem nas nossas ações, nos nossos pecados, como consequência, tá? Algumas têm origem nas nossas emoções, daquilo que a gente guarda, que Deus falou que a gente não deveria guardar, que são os nossos pecados, e algumas são intervenção de Satanás na vida de uma pessoa, não é? Mas essas pessoas que estão debaixo dessa intervenção não passaram ainda pela obra de transformação, salvação e selagem do Espírito Santo, porque se Jesus entrar na tua vida, querido, não existe maior libertador do que Jesus Cristo em você. Tá? Ele é o nosso Salvador, Ele é suficiente, Ele não tem não tem liturgia maior do que a presença de Jesus na nossa vida. Está claro isso? Bom, segunda coisa, tá? Deixa eu ver aqui meu tempo, tá? Segunda vertente desse estudo tem a ver com a grana, com a ideia financeira. Os adeptos desse pensamento seguem o mesmo raciocínio que utilizam com a relação à saúde para falar a respeito de prosperidade financeira. Eles afirmam que a prosperidade financeira é um direito do cristão que faz parte da obra da expiação realizada por Cristo, porque não há sofrimento, não há dor, não há enfermidade, Jesus já carregou tudo. Bom, e assim como o cristão tem direito à saúde,
ele tem direito de ser próspero. Poxa vida, a pobreza ou as dificuldades financeiras de qualquer espécie nunca representam a vontade de Deus para o fiel. Creem também que um pastor que não ensina essa verdade, ele está cometendo pecado contra a sua congregação. Qual é a base teológica deles? Os 2, 3, 4 versículos, lembra? Filipenses 4,19 é a base teológica do movimento. Diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. É interessante que eles pegam esse versículo e retiram do contexto, tá? Porque esse versículo, ele começa lá no versículo 9, o contexto dele, onde ele vai dizer assim: eu já aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Já passei fome e já tive abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, então o apóstolo Paulo estava mal na fita aí, né? Não é verdade? Porque ele passou fome. E ele estava recebendo uma oferta num momento de grande dificuldade, era suprimento de Deus. Mas ele tinha passado fome. Está entendendo? Tem alguma coisa errada aqui. Outro texto que eles usam como prova, 3 João 2, diz assim: caríssimo, desejo que em tudo prosperes, e que a tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. Eles dizem que isso aqui é promessa de que você vai ser próspero e cheio de saúde. Bom, o argumento é assim: se você é filho do rei, você tem direito a determinados privilégios, e por isso, você é o filho do rei, você tem a prosperidade do rei. Bom, que respostas eles dão quando a gente pergunta: mas tem crente pobre? Você conhece crente pobre? Eu acho que deve ter um monte de crente pobre aqui, não tem? Graças a Deus. Não é? Porque a gente está... Vamos lá. Eles dizem: ó, você é pobre por sua culpa. A culpa é tua. E as respostas é o seguinte, são dadas da seguinte maneira: é porque você desconhece os seus direitos à prosperidade, ou falta fé para você tomar posse desses direitos, ou o diabo está impedindo de recebê-los. E aí o que você tem que fazer é usar a confissão positiva. Ou o diabo está impedindo de recebê-los. Tira a mão do meu dinheiro. E aí o que você tem que fazer? Existe mais uma razão. O diabo está impedindo de receber a mão do meu dinheiro. E aí o que você tem que fazer? Existe mais uma razão. O diabo está impedindo de receber a mão do meu dinheiro. E aí o que você tem que fazer? Existe mais uma razão. O diabo está impedindo de receber a mão do meu dinheiro. E aí o que você tem que fazer? Existe mais uma razão. O diabo está impedindo de receber a mão do meu dinheiro. E aí o que você tem que fazer? Existe mais uma razão. O diabo está ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então eles pegam esse versículo e dizem: olha, a proporção de Deus é 1 para 100. Você dá 1, vai ganhar 100. Está entendendo? As promessas de Deus são verdade. Deus multiplica, Deus abençoa, tá? Mas o que vai acontecer é que a motivação que está por trás está totalmente errada. A visão está totalmente errada. Deus não prometeu em nenhum lugar da Bíblia que você vai ficar rico. E mais, a Bíblia, eu vou ler vários trechos aqui da Bíblia daqui a pouco,
para dizer para você que a Bíblia ensina que se você estiver buscando isso como meta da tua vida, você está totalmente errado, porque os valores que Deus tem para você são outros. Grana não é o problema de Deus, e nem é a meta de Deus para você, tem coisas maiores, e aí é que está a sutileza do negócio, não é? O Igor falou uma coisa muito bonita num texto que ele escreveu lá, dizendo assim que muita heresia ela acontece ou porque a gente faz um superlativo de algumas verdades, ou a gente corta algumas verdades. Então aqui existem algumas verdades que estão sendo feitas um superlativo delas, ao invés da gente ter a ponderação do que elas signifiquem, tá? E outro texto usado para provar essa questão financeira é Marcos 10, 17 a 23, a história do jovem rico, e dizendo que ele não quis dar para Jesus, então por isso que aconteceu e tal, etc. Mas tomam num outro viés. De fato, ele estava colocando a grana mais importante do que o reino de Deus na sua vida. Mas o que a Bíblia ensina a respeito da vida financeira? E eu vou dar algumas pinceladas bem rápidas sobre o que a Bíblia fala sobre a nossa vida financeira. A vida de um cristão, ela é regida por princípios que norteiam a minha conduta. E eu preciso entender esses princípios, senão eu vou me perder. Em todas as áreas, não só na área financeira, em todas as áreas. As doutrinas heréticas vão entrar, eu vou me perder nos caminhos dessa vida. A primeira coisa que eu tenho que entender é qual é o objetivo da minha vida. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi um novo objetivo, uma nova meta de vida. E se eu não entender essa meta de vida, eu não vou entender nada. Para que você existe? Essa é a pergunta. E a resposta está em 1 Coríntios 10, versículo 31. E a Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para que o Pascoal existe? Para a glória de Jesus. Para que você existe? Para a glória de Jesus. Então, o que eu tenho que viver em qualquer área, no casamento, no trabalho, no dinheiro, na saúde? Para que eu estou aqui fazendo alguma coisa? É para a glória do Senhor. Se eu entender esse princípio e aplicar esse princípio a todas as áreas da minha vida, não só a área financeira, a todas, eu vou estar caminhando na minha vida, buscando ser um cristão segundo a palavra de Deus. Está claro isso? Bom, quando a gente olha para essa verdade, a palavra de Deus vai nos ensinar que, como filhos de Deus, nós devemos ter um novo sistema de valores, um novo sistema de alvos e objetivos que serão definidos pelos propósitos eternos e não pelos temporais. O que vai definir o que é prioridade na minha vida? O que vai definir qual é o alvo, para onde eu estou fazendo, o que eu vou estudar, com quem eu vou casar, como é que eu vou educar meu filho, como é que eu vou ser marido? O que vai definir é a vontade de Deus, a glória de Deus, propósito de Deus para mim. Então as coisas eternas me ensinam a viver aqui na terra. Está claro? Olha só o que a Bíblia diz em Colossenses 3, versículos 1 a 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Segundo valor, então, se eu estou aqui para a glória de Deus, e se esse tempo que eu estou vivendo aqui na vida é só uma passagem,
Então, eu tenho que entender, e Paulo vai falar sobre isso, Pedro vai falar sobre isso, que as leves e momentâneas tribulações não se comparam ao que Deus tem preparado para nós. E que eu tenho que ter um alvo maior do que ter 50 casas, 20 apartamentos, não sei quantas fazendas, dirigir o carro A ou B. Queridos, eu posso até fazer isso, não é pecado, mas esse não é o alvo da minha vida. Tem coisa maior. Porque se eu mudar a prioridade das coisas na minha vida, eu vou deixar as pessoas mais importantes de lado. E vou até alcançar essas coisas. Mas vou me perder. Bom, se é assim, então vamos falar sobre grana. A Bíblia vai ensinar que o dinheiro, ele é neutro. Ele não é nem bom nem mau. Ele não é um demônio e nem é uma bênção. Por quê? Alguns olhavam para o dinheiro, por exemplo, a teologia da libertação, dizia que quem tem dinheiro é quase um endemoniado, porque Deus tem uma preferência especial pelos pobres. Tá? Aí você pega a teologia da prosperidade, quem não tem dinheiro é que está ruim, né? Porque Deus está prometendo que todo mundo vai ficar rico se você tiver fé. Tá? E a Bíblia está dizendo que não, grana não tem nada a ver com isso. A grana é um meio, tá? Ela não é o fim, é um meio. Agora, a Bíblia vai dizer que quando eu começo a amar a grana, amar o dinheiro e colocar isso como alvo da minha vida, essa grana que eu estou amando, que era neutra, se torna a raiz de todos os males. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Olha que coisa tremenda, né? Então, se você se contenta com o que tem, você está rico. É isso que ele está falando. Agora, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Eu acho que não tem texto mais claro, fala a verdade. Como é que você sobrevive com uma teologia dessa, que todo mundo vai ficar rico, se a Bíblia está dizendo que esse não é o alvo da nossa vida? O ensino bíblico é de não colocar o nosso coração no dinheiro ou em coisas materiais, mas colocar o nosso coração no propósito que Deus tem para a nossa vida, quando eu tenho ou quando não tenho dinheiro. Porque se Deus é o alvo da minha vida e você tem dinheiro, ele falar, dá tudo, você vai dar. Agora, se ele falar, faça isso, vai fazer. Tendo ou não tendo, dá para entender? Porque o alvo é outro, o alvo é o Senhor na minha vida. E eu estou buscando a glória de Deus e viver para Ele. E eu estou trabalhando para isso, para que a minha vida seja para a glória de Deus. A Bíblia vai falar a respeito disso. Provérbios 23, versículos 4 e 5, diz assim: não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Querido, se o teu foco estiver nisso, Deus vai empurrar para você não ter nada, porque você está construindo um deusinho dentro de você. Provérbios 28, verso 22 diz assim: o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando.
Mateus 6, Jesus vai dizer: não juntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Hebreus 13, versículos 5 e 6 diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Olha, quando eu leio a Bíblia, é tão diferente dessa teologia, fala a verdade. Os valores são outros. Tem muitos outros textos, a gente não tem tempo de olhar aqui. Agora, é importante que a gente entenda quem é o dono de todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, inclusive do dinheiro. Quem é o dono? Deus. E aí eu começo a entender a doutrina bíblica sobre essa questão. A Bíblia vai ensinar em Ageu 2, verso 8, toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Deus é dono de tudo por criação. Até o sopro da vida que está em você, Ele te emprestou. Você não é dono de nada. Salmo 24 diz assim: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Deuteronômio 18 diz assim: lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com os nossos antepassados. Tudo vem dele, até o que você acha que está no banco, no seu nome, vem dele. Por isso é que a Bíblia vai ensinar uma doutrina, que é a doutrina do dízimo. Por que existe a doutrina do dízimo na Bíblia? O dízimo é um sinal de que nós reconhecemos que Deus é dono de todas as coisas e que Ele nos colocou como administradores de tudo o que é dele. E por isso, nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo, porque ele é o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Deus não precisa de nada, mas Ele ensinou e colocou essa doutrina para que eu e você nunca nos esquecêssemos que Ele é o dono. Eu costumo comparar a doutrina do dízimo com uma administração de empresa. Digamos que eu fosse um investidor, tá? E chegasse para você e dissesse assim: olha, o negócio é o seguinte, eu estou colocando aqui uma grana para você montar uma loja, tá? Está aqui a grana, você monta a loja. O que você vai fazer com a loja é problema seu. A única coisa que você vai ter de acerto comigo, 10% do faturamento, ou melhor, do lucro dessa loja, tá? Você vai depositar para mim nessa conta bancária. Tá certo? Aí ele vai lá, te dá o investimento, acabou. Esse é o nosso acordo. Vou receber 10% desse lucro mensalmente. Está fechado? Está fechado. Ah, que bênção, está tudo aqui. Aí chega um mês, você diz assim, não deposita. Chega outro, não deposita. Chega terceiro, não deposita. Chega o quarto, não deposita. Depois de uns 6 meses, vem o investidor e diz assim: escuta, e o nosso acordo? Ah, não deu. Falei, por quê? Ah, porque eu comprei um carro novo. Não, mas eu não combinei com você que os 90 você faz o que você quiser, mas os 10 são meu. Ah, mas passou um pobre aqui, eu dei os teus 10% para ele. Você tem tanto, não precisa? Não, peraí. Quando eu quiser dar para ele, eu dou. Mas você tem que cumprir, combinou comigo. Ah, mas olha, então, o que a gente chama essa pessoa? Hã?
Do quê? Pilantra, né? A Bíblia chama de ladrão. Olha só o que a Bíblia chama. Malaquias capítulo 3 diz assim: eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. E ainda me pergunto, como é que nós estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia também afirma que a fidelidade a Deus implica em bênção, e que a infidelidade a Deus implica em maldição. É bíblico isso. Todas as áreas da nossa vida, se a gente é fiel, nós somos abençoados, não é só na financeira não. Mas se a gente não é fiel, a mão de Deus pesa em qualquer área da nossa vida, inclusive na financeira. E é por isso que a Bíblia vai prometer, tá, uma bênção para aqueles que entendem e vivem, praticam a devolução do dízimo. Mas ela nunca prometeu que você vai ficar rico. Eu vou explicar como é que funciona isso. A Bíblia diz em Malaquias 3, 9 a 12, todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, e ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O que a Bíblia está falando é um princípio que vale para todas as áreas. Se você é fiel, sobre o pouco, sobre o muito, o colocarei. Se você é infiel, Deus retira o que Ele colocou sobre a tua vida. A parábola que Jesus contou dos talentos ilustra isso, tá certo? Cada um recebeu uma quantia diferente de talentos. Nem todo mundo recebeu igual. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 1 ficou com medo, enterrou o talento, não fez nada. Pronto para devolver o que estava lá e não fez absolutamente nada. O que tinha 2 dobrou, o que tinha 5 dobrou. Quando o dono veio, pegou o 1 que tinha, tirou dele e deu para aquele que tinha 5 e diz, ó, continua fazendo um bom trabalho. Essa é a filosofia de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Você é fiel naquilo que Deus está te dando, em termos de dons, talentos, de vida, ministério, Ele vai te abençoar mais, porque você é confiável para receber mais. Se você é infiel, dons, talentos, grana, qualquer coisa, tá? Seus valores estão em outro lugar, você se perdeu nos seus propósitos, Deus vai tirar, porque você não está preparado. Você vai fazer bobagem. É isso que a Bíblia está falando. Tá? Então existe uma bênção? Existe uma maldição? Existe, está aqui na Bíblia. Mas a gente tem que entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso Deus quer abençoar pessoas, projetos, missão e assim vai. A nossa fidelidade, a Bíblia vai ensinar na área financeira, que vai além do dízimo. Porque quando nós entendemos que tudo que temos e somos é para servir e glorificar a Deus, eu estou pronto para cumprir o propósito da minha vida e fazer o que Deus quiser que eu faça. Do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Porque eu não sou o dono. Quem é o dono? Deus. E não é pesado. Queridos, não se torna pesado isso na nossa vida se eu tenho a concepção correta de quem eu sou, de onde eu estou indo, o que está acontecendo na minha vida, qual é o propósito da minha vida. E mais, eu não fico com medo de que Deus não vai me dar o suprimento, porque eu já tenho na minha vida as marcas de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando eu estava numa pior, Ele mandou baterem na minha casa e levar a comida que eu estava precisando comer. Não quer dizer que eu não vou passar por situações difíceis. Está entendendo?
E quando eu estava em abundância, ele falou, reparte com aquele outro que está precisando. E eu fiz isso com prazer, porque ele é o dono. Deu para entender que o foco é totalmente outro. Por isso que a Bíblia vai falar para a gente que quanto mais livres nós somos, mais Deus pode confiar em nós. 2 Coríntios 8 vai falar sobre isso, e 2 Coríntios 9. A Bíblia diz assim, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta, que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Olha que coisa tremenda. Quem é que deu a oferta mais generosa? Pobre. Quem deu a oferta que Jesus elogiou? Foram os ricos lá no templo? Foi a viúva pobre. Eu acho que tem alguma coisa para ensinar. Quando o foco está no lugar certo, a gente é livre. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, mais ainda, e com toda boa vontade. Pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Queridos, esse aqui é o versículo chave. Eles se deram primeiro a quem? Para Deus. Eles não são mais donos deles mesmos, eles estão aqui para servir ao Senhor. Mudou o foco. 2 Coríntios 9. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Paulo está usando a ilustração do terreno, tá? Imagina que você tem um grande terreno, você pode fazer uma grande plantação, mas você, ao invés de semear para cobrir todo o terreno, você só planta num pedacinho. Você vai ter a colheita relativa à produtividade daquele pedacinho. E aí Paulo então aplica, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Opa, segundo o quê? Propôs no seu coração. Ele está falando das ofertas, porque o dízimo ele já falou que quando eu não devolvo, sou ladrão. Então faz como está no teu coração, o problema é seu. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria, que é livre, não está preocupado. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Isso aqui é forte. Deus está prometendo que todo mundo vai ficar rico? Ele está prometendo que Ele vai abençoar com toda a suficiência. Não importa como venha, vai vir. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, o pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade. E essa é outra coisa. Qual é o propósito de Deus me dar alguma coisa? Eu entender que Ele vai usar para a glória dEle, do jeito dEle. Ele vai falar com você. A qual por nós reverte em ações de graças. Porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ele está dizendo o seguinte, quando a gente vive essa dinâmica, você vai ver alguém passando necessidade, você vai pegar do teu armário e levar para aquela pessoa com alegria. E aquela pessoa que vai receber, vai dizer, graças a Deus, chegou na hora certa. Está entendendo? É tremendo isso aqui. Para a gente terminar, o grande perigo da teologia da prosperidade é não permitir que o nosso coração seja liberto dos deuses com letra minúscula deste século. Queridos, qual é o Deus desse século hoje? É a grana.
E aí Jesus vai falar sobre isso em Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra Mamon, em algumas Bíblias, é traduzida por riquezas. Mas essa aqui era uma divindade de antigamente, que era o Deus da prosperidade. Queridos, não dá para servir Jesus e o Deus da prosperidade. Está claro? Bom, tem um terceiro aspecto que é a confissão positiva, mas o meu tempo acabou porque eu queria abrir para perguntas e respostas. E eu vou só resumir bem rapidinho isso aqui. A confissão positiva tem a ver com uma maneira que a gente ora, tá? E aí a teologia da prosperidade vai dizer o seguinte, que você vai ter que aprender a orar para poder conseguir as coisas que você precisa. E você precisa de 3 elementos para poder aprender a orar, tá? O primeiro é conhecimento dos seus direitos. Você tem direito a ficar rico, você tem direito a não ficar doente, você tem direito a que toda maldição da lei que estava sobre o homem não esteja sobre a tua vida, e basicamente eles resumem maldição da lei a riqueza e saúde. Tá? Se você entende os seus direitos, você vai reivindicar os seus direitos para Deus. E aí, então você vai dizer, Deus, o Senhor prometeu, por isso eu determino que o Senhor faça. Entendeu? Eu determino que você faça. E eu creio que o Senhor já fez. Então, fé, conhecimento dos direitos e determinação positiva, confissão positiva, tá? Só que o argumento deles é o seguinte, e não vou ter tempo de falar sobre isso, senão a gente não faz as perguntas. É que essas são leis da natureza. Lembra lá do segredo que eu falei? Essas são leis da natureza. E que você pode usar as leis da natureza, e ele usa num dos livros que eu cito ali, manipular as leis da natureza da mesma maneira que o homem manipula, tá, as leis da aerodinâmica para vencer a lei da gravidade. O que ele está dizendo? Se você tem o conhecimento, a fé, e você aprende a fazer isso, você controla Deus. Está entendendo? Eu vou, na apostila, você vai ler, eu vou dizer assim, um dos processos da religiosidade humana é a chamada magia. O que é magia? Eu vou aprender as leis do universo, da natureza, da ciência, da espiritualidade, e vou manipulá-las para conseguir o que eu quero. Então, a teologia da prosperidade, ela se baseia em valores e princípios da religiosidade mágica, em que eu vou aprender a maneira de manipular a Deus, e Deus vai ser obrigado a fazer o que eu quero, e não o que Ele quer. E por isso que você vai arrumar uma encrenca falando com um desses líderes da teologia da prosperidade, se você falar em vontade de Deus. Porque ele diz, não, a vontade de Deus já está determinada nas leis, se você souber usar as leis, você faz a coisa andar, entendeu? Basicamente isso, tá? Aí tem uma série de textos onde, por exemplo, Simão mágico vai lá tentar controlar Pedro para poder conseguir saber como é que funciona esse negócio de derramar o Espírito Santo e tal. Diz, eu te dou uma grana aí e tal para você falar isso para mim. Fala, sai daqui, ó, cara, você está doido, tua cabeça está perdida, você está fora do esquadro, você tem que orar pedindo misericórdia de Deus. Quem é que controla Deus? Não é assim, tá? Aí vamos falar sobre a soberania de Deus. Queridos, algumas orações não serão respondidas. Não é porque Deus não tenha poder, nem porque você não tenha fé, mas porque Deus tem propósitos. Por exemplo, eu estou orando pela cura de alguém. Eu gostaria muito que essa pessoa fosse curada.
Mas você sabe quantos anos de vida você tem? E se no propósito eterno de Deus, por alguma razão que eu desconheço, eu não sei a razão, eu desconheço essa razão, Deus disse, eu vou limitar a vida desse cabra aqui. E ele vai partir para a eternidade. Alguns anos atrás eu conversava com uma irmã que tinha perdido um filho. E um dia essa irmã, naquela luta tão grande, ela veio conversar comigo e disse, sabe, eu estou em paz, pastor, perdi meu filho, mas eu estou em paz, porque Deus me explicou uma coisa que eu não sei compreender tão grandemente, mas ela apaziguou a minha alma. Eu falei, o que foi? A Bíblia, eu estava lendo a Bíblia e Deus me mostrou esse versículo e diz assim, que Deus leva os seus santos antes do dia mau. Então, alguma coisa que eu não sei, que era o dia mau, ia acontecer para o meu filho e Deus levou antes. Então, eu não sei, eu não entendo, eu não compreendo, mas isso apaziguou o meu coração. Essa foi a experiência dela. Há coisas que eu não sei, que eu não entendo, que eu não compreendo, porque eu só vejo no plano, né? Eu não vejo tridimensionalmente a vida, eu só consigo ver o que está aqui diante dos meus olhos. Deus está vendo sob uma perspectiva muito maior, e Ele tem planos. Ele vai dizer, o Pascoal vai viver X tempo, o Joãozinho vai viver Y, e aí? Então vai chegar aquele momento que Deus disse, acabou, filho, acabou, tá? Eu tenho um propósito maior que você não consegue entender. Agora lembra, que isso não é um prejuízo para o servo de Deus, porque a vida dele não se limita aos poucos anos que ele vive nessa terra, ele tem toda a eternidade para viver com o seu Pai eterno. E aquela é a verdadeira vida. Aqui eu só estou de passagem. Entendeu? Eu não consigo compreender a soberania de Deus. Outros lugares a Bíblia vai dizer que Ele não nos vai dar algumas coisas que a gente está pedindo, porque a gente não sabe o que está pedindo. Jesus vai dizer assim, você já viu um pai bom, cujo filho pede pão, ele dá pedra? Ou que ele pede um peixe e ele dá uma cobra? Se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não lhes dará o Espírito Santo. E é interessante que é um trocadilho ali nessa expressão de Jesus, porque quando ele fala de pedra e pão, ele está dizendo do seixo do rio, que para uma criancinha, e essa é a palavra que está lá no grego, uma criancinha pequena, ela aponta e diz assim, papai, me dá aquele pãozinho ali. Ele está vendo um seixozinho, parece uma broazinha assada, e diz, me dá aquele pãozinho ali. E o pai, você acha que o pai vai dar a broazinha que é pedra para o filho? Vai dar pão que é pão, não é? Ou então, ele está olhando o pescador e vê o pescador puxar uma cobra d'água. Ah, me dá aquele peixinho fininho lá. Não vai dar aquele peixinho fininho, ele vai dar um peixe de verdade. Então, se Deus é bom, tá? Ele não vai atender algumas orações que você está pedindo besteira para a tua vida. Você acha que se o teu filho chegasse assim, eu quero uma Mauser 45 carregada para brincar na escola, você daria? É doido. Mas tem gente orando orações assim. E tem muita gente preocupada, pedir coisas erradas na oração. E agora estou vivendo essa desgraça. Deus não vai dar essa desgraça para você, graças a Deus. Está entendendo? Deu para compreender? A Bíblia vai dizer que algumas orações não serão atendidas porque nós pedimos mal. Tiago vai falar sobre isso. Porque os nossos valores estão errados. Então, as 3 premissas da teologia da prosperidade, básicas, tem outras, bênção e maldição, etc., que não dá tempo da gente falar aqui, mas essas são as principais. Elas apontam para um foco errado. Qual é o propósito da minha vida? Glorificar a Deus. Amém?
Então a gente tem agora alguns minutos. Tenho 20 minutos aqui para perguntas. 9h30 em ponto a gente vai terminar. Esse é o nosso acordo, tá? Porque a gente sabe que muitos deixam seus filhos em casa com alguém para cuidar e etc. Então, se você tem uma pergunta, venha para o microfone e a gente vai tentar responder a sua pergunta. Tá bom, reitor? Tá bom. Pode ser. Duas perguntas, pastor. Pois não. Se a teologia da prosperidade, para ela obter algum sucesso, né, para ela desenvolver, ela consegue ter algum resultado prático, assim, para que o povo vá seguindo ela e vá acreditando nela? Ok. Boa pergunta, tá? Gente, Deus é tão bom. Deus é tão bom, que tenho encontrado muita gente que se converteu nos lugares mais estranhos da minha vida. E converteu-se mesmo. Às vezes foram com o propósito errado, foram buscar alguma coisa que não era essencialmente verdadeira, mas Deus usou aquele momento para falar o coração, começaram a estudar a Bíblia e começaram a ser trabalhados pelo Espírito Santo e para perceber coisas maiores da graça de Deus na vida delas. Eu creio que Deus tem feito coisas muito boas, tá? Ele tem trabalhado na vida de muita gente, tem curado, tem abençoado financeiramente, mas em algum momento da vida dessas pessoas, eles vão perceber a incoerência dessa doutrina. Entende? Porque, querido, se Deus me curar hoje, essa é uma coisa que a gente tem que entender. Deus vai me curar talvez hoje, tá? Mas amanhã eu vou ter outro tipo de doença. E talvez naquela lá Ele não me cure, para até me ensinar o processo de entender que Ele vai ser meu Deus em qualquer circunstância da vida, no bem, no mal, no dia difícil, no dia ruim, no bom. Ele continua sendo meu Deus e Ele tem motivos e eu vou louvar o nome dEle. Ele vai me ajudar financeiramente, mas eu talvez tenha que aprender outros valores além desse na minha vida. Então Deus está usando, sim, está havendo conversão, está havendo cura, está havendo coisas assim, mas em algum momento da história dessas pessoas vai haver um momento de discernimento, se estiverem de fato estudando a palavra de Deus. Agora, se não estiverem, esses serão os maiores desiludidos do Evangelho nessa terra. E esse para mim é o grande perigo. Eu disse na abertura do seminário aqui no Paraná esse ano, que esses meninos que estão no seminário hoje vão ser os pastores da geração dos desiludidos com a fé, porque alguns vão cair num grande desespero de alma, porque não vão ver esse tipo de promessa do Evangelho acontecendo na sua vida, porque ela não é a verdade das Escrituras, e vai haver uma grande desilusão da fé. Ok? Tem mais uma? Tem mais uma. Na confissão... Fala mais pertinho. Na confissão positiva, que é na oração, né? Como que Deus permite uma pessoa em oração desafiá-lo ou induzi-lo a alguma coisa, cobrança, tipo de oração? Por que Deus não dá um choque na pessoa? Aí mandar logo um raio do céu e acaba com tudo, né? Porque Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Deus é bom. E depois tem muita gente que está fazendo isso porque ensinaram assim, né? E aí Deus vai ter que trabalhar de outras maneiras. Como é que Deus trabalha com a gente? Deus vai pegando os pontos de contato que a gente tem com a fé verdadeira, e Ele vai a partir desses pontos trabalhando a nossa vida. Esse é um ponto de aproximação. Então Ele vai trazendo para perto e vai trabalhando até que a gente possa ter conhecimento dEle como Senhor da nossa vida. Vamos lá. Boa noite, pastor. Bom, nós temos ouvido falar bastante sobre endividamento, assim como há crentes pobres, há crentes endividados também. Sim. Um tempo atrás eu ouvi de um pastor falando para uma classe de novos membros que se eles tivessem dívidas, pessoas cobrando na porta da casa deles, então em função de testemunho eles não deveriam inicialmente dar esse dízimo.
Isso é lícito? Dá para dispensar o dízimo por um tempo até que a pessoa resolva a sua vida e depois ela volte? Como é que a gente pode, de modo prático, até dizer na célula, se alguém perguntar isso para a gente? Tá. O que eu explico normalmente é o seguinte: a gente começa praticando o que a gente entende e crê. Então, eu tenho uma posição um pouquinho diferente, tá? Por quê? Eu digo o seguinte: se existe uma bênção de Deus prometida, que Ele vai multiplicar a minha vida, se aquele dinheiro não é meu, isso é uma outra questão, de como eu encaro essa realidade. O dízimo é meu e eu estou dando, eu estou devolvendo, tá? Eu vou aumentar minha dívida com Deus e como é que eu vou fazer esse negócio? Está entendendo? Então eu costumo dizer, começa a praticar a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus naquilo que você tem condição de praticar, e viva essa palavra. E Deus vai te dar graça para você crescer e trabalhar os processos da sua vida. Eu aprendi a dar o dízimo, já falei isso no culto, com a minha mãe. E eu aprendi no pior momento. Se eu fosse praticar isso que estava sendo dito, eu nunca seria dizimista. Porque da noite para o dia a gente tinha que viver com 30% do salário do meu pai. Mas o aluguel da casa era o mesmo, a água era a mesma, a luz era a mesma, a despesa de alimentação tinha diminuído uma boca, mas o resto era o mesmo, né? Então eram 5 pessoas, 4 filhos, mais a minha mãe, saiu meu pai, que eram 6, então ficou uma boca a menos. Mas o resto era a mesma coisa, só que a gente não tinha 70%, a gente só tinha 30%. E aí quando eu fiz as contas, eu disse, não dá, mãe. E a minha mãe disse, filho, separa aquilo que é de Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí Deus vai nos abençoar. Passamos muita luta, muita dificuldade, tivemos que cortar padrão de vida, tivemos que mexer em um monte de coisa, fiquei com o sapato furado, meus irmãos ficaram com o tênis rasgado. Eu não estou dizendo que caiu do céu, tudo assim, não, houve um processo de a gente reconstruir, mas Deus nos abençoou, e eu consegui estudar, minha irmã conseguiu estudar, meu outro irmão conseguiu estudar, todos formados em universidade, conseguimos pagar tudo, Deus nos abençoou, nunca fomos ricos. Agora, esse passou a ser um valor na minha vida, tá? Porque eu entendo que é isso que a palavra de Deus ensina, a gente começa a viver pela fé as coisas de Deus, e o princípio é assim, essa é a pergunta: se você está endividado, e você é o dono da loja que está com esse investimento, você vai escolher roubar o investidor, ou vai começar a negociar com seus credores? Essa é a questão. Como é que você lida quando você está com conflitos? Quais são os seus valores? Tá? Então, eu entendo assim, eu posso estar enrolado, vou negociar com você, vou trabalhar isso, aquilo, tal, etc., mas eu não vou roubar do caixa da loja para pagar uma dívida. Porque é isso que a Bíblia está dizendo para mim, que eu estou roubando de Deus. Então você vai meter a mão lá, vai desfalcar a tua empresa para poder pagar uma dívida tua? É isso que a gente está pensando em termos bíblicos, é exatamente isso que está sendo dito. Tá? Boa noite, sou um pouco alto aqui. Em relação ao dízimo também, eu creio no dízimo, acho que é válido. Creio também que tudo é de Deus, a gente não é dono de nada, Deus é dono de tudo. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao dízimo, porque todas as referências que eu vejo sobre dízimo na Bíblia são no Antigo Testamento, e sempre num contexto voltado a Israel. E assim, se é algo tão importante como uma doutrina, eu creio que deveria poderia ter sido citado no Novo Testamento, mas não há isso. Sempre quando há sobre dar, fala aquela passagem de Paulo lá, falando para os irmãos contribuírem com alegria, ou então quando as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam tudo nos pés dos apóstolos. Não há uma referência direta sobre o dízimo. Como é que a igreja, a PIB, vê isso hoje? Então, vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, você não vai ter nenhum mandamento no Novo Testamento sobre não matar. Está lá no Decálogo. Agora, você acha que é do Novo Testamento não matar?
Por quê? Porque os princípios do Velho e do Novo Testamento são imutáveis. A doutrina do dízimo, essa é uma boa pergunta. Alguns dizem, a doutrina do dízimo está ligada à legislação mosaica e por causa disso ela não vale no Novo Testamento. Mas se você vai ver, a doutrina do dízimo não começa com Moisés, ela começa lá em Gênesis, com o pai da fé que é Abraão. E ela é referenciada, sim, no Novo Testamento, em Hebreus, quando diz que quando Moisés deu para o sumo sacerdote Melquisedeque o seu dízimo, ele deu a uma outra ordem que não era Levi, mas era a mesma ordem sacerdotal de Jesus, o sumo sacerdote Jesus. Então Hebreus vai falar da validação do dízimo no Velho e no Novo Testamento. E Jesus vai falar assim, olha, vocês estão falando do dízimo do endro, do cominho, da hortelã e etc. Eu quero dizer para vocês que vocês devem fazer estas coisas, que é dar o dízimo, tá? Mas deve acrescentar a justiça, a fé, isso, aquilo outro. Então você vai encontrar sim na Bíblia, no Novo Testamento também, essa questão do dízimo. Porque o que está por trás é o princípio, não a lei. Qual é o princípio? Deus é dono de todas as coisas, tá? Quando chega no Novo Testamento, o dízimo é o mínimo. Enquanto no Velho Testamento o dízimo era o máximo, no Novo Testamento o dízimo é o mínimo. Porque se Deus mandar você vender a tua propriedade e colocar nos pés dos apóstolos, você vai lá e vende e coloca. Porque você sabe que a tua vida inteira é para a glória de Deus. Esse é o sentido do Velho e do Novo Testamento. Eu entendo isso também, mas eu acho que o ensino do dízimo como uma doutrina, às vezes pode levar a uma motivação errada facilmente, assim, eu acredito. E ainda a falta de explicação por parte de muita gente pode levar as pessoas que não creem até se afastar um pouco, não se aproximar por causa disso. Você tem toda a razão. Agora, isso não invalida a verdade da palavra de Deus, tá? É verdade, tem gente que olha para o dízimo de uma maneira errada e faz e pratica de uma maneira errada. Tem gente que olha do dízimo porque critica o dízimo. Agora, eu não me preocupo tanto com aqueles que criticam o dízimo. Por quê? Porque sempre você vai encontrar aqueles que não querem abrir mão de mamon. Eu nunca vou me esquecer de um médico do hospital que me disse, você é o pastor daquela igreja que está construindo um grande templo. Isso há 20 anos atrás, nem era tão grande o templo ainda, era isso aqui, né? Mas é isso mesmo, tal. Que pena que vocês vão construir com o dinheiro dos pobres. E eu disse, por que com o dinheiro dos pobres? Porque rico não põe dinheiro nessas coisas. Esse homem falou uma verdade. As pessoas mais simples são as mais rápidas para praticar os princípios, porque são livres. Agora, aqueles que têm muito dinheiro, às vezes ficam fazendo conta de quanto vai ser o dízimo e como ele poderia influenciar e administrar o seu dízimo. Por exemplo, existem algumas igrejas no Canadá que têm milhões de dólares, mas não podem fazer nada, porque esses milhões de dólares foram deixados por homens muito ricos do século XIX, e eles colocaram todas as finalidades de como o dinheiro deveria ser gasto. E uma dessas fundações que estão, fundação não, esse dinheiro está no cofre da igreja, mas ele não pode ser usado, se não cumprir essas regras. E uma dessas igrejas que eu conheço, o dinheiro era para cuidar de cavalos abandonados na rua. Não tem mais cavalo abandonado na rua. E se não, a lei diz lá, ela é muito séria, essa era a finalidade. Então, não é abandonado na rua, você não pode fazer nada. Então, e a gente fica pensando, deu, mas nunca entregou o coração. Porque continua querendo gerenciar até depois de morto. Entendeu? Obrigado. Falou, querido. Pastor, eu não sei onde que está na Bíblia, mas eu li esses tempos assim, se uma pessoa está sofrendo, que ela ore. Se está passando por batalha, que ela ore. Se está doente, que apresente aos presbíteros da igreja para que eles orem. Tiago 5. Isso. Essa oração é feita de maneira que peça a cura,
ou os presbíteros vão... Tipo, tá entendendo mais ou menos a minha pergunta? É que eu não estou conseguindo explicar, mas eu não entendi muito esse trecho, porque você acabou de me explicar que quando Jesus levou as enfermidades, no sentido do último item, que é a morte. E esse versículo, o que quer dizer quando pede para os presbíteros orarem? A Bíblia ensina que a gente tem que orar pelos enfermos. Mas a Bíblia não ensina que todos os enfermos serão curados. Então, o meu papel, o seu papel é exatamente isso. Eu vou orar pelos enfermos, eu vou buscar a face de Deus. Muitos deles serão curados pela misericórdia e pela graça de Deus, mas alguns não serão curados. E isso não é culpa nem da pessoa que está recebendo a oração, nem de quem está fazendo a oração, porque Deus é soberano e Ele marcou um dia que eu e você vamos morrer. Essa é a verdade. E que algumas enfermidades, até para a glória de Deus, vão existir na nossa vida. A Bíblia fala, quando perguntaram sobre o cego de nascença, que de quem era o pecado, dele ou dos seus pais? Ele disse, nem do pai, nem dele, porque ele era cego para a glória de Deus. Ele nasceu cego para que naquele dia Jesus pudesse curá-lo e a glória de Deus pudesse ser vista na terra por ter curado um cego de nascença. Dizer, mas puxa vida, Deus fez isso? Não, lembra que o propósito maior de Deus é a eternidade. Eu tenho que olhar a vida sob a perspectiva da eternidade, tá? Bom, temos mais uma pergunta ou duas no máximo, vamos ver. Boa noite, pastor. Baixa um pouquinho o seu microfone, isso. Boa noite, pastor. Eu tenho uma dúvida sobre o dízimo, se eu vou dar do líquido ou do bruto, e sobre onde que entra as primícias. Isso, tá bom. Então vamos lá. Eu pratico o dízimo do bruto. Por que eu pratico o dízimo do bruto? Como assalariado, tá? Porque quando eu declaro o meu imposto de renda, eu digo assim, qual é o teu salário? Qual é a tua renda? Eu dou o bruto ou o líquido? Sob o meu bruto é que incide impostos, tá? E aí eu vou tirar os impostos e assim por diante. Então, qual é a minha renda, né? A Bíblia diz que tudo quanto passa pela nossa mão, a gente vai lá e faz. Como assalariado, faço isso. Agora, eu ensino àqueles que são empresários a não praticar o dízimo de tudo que entra no caixa. Por quê? Porque não é a renda dele. Deu para entender? Porque qual é a renda dele? É o lucro que ele tem na venda daquela mercadoria. Isso é dele. O que é o meu salário? Ele inteiro, tá certo? E você vai recolher seu imposto de renda, o outro também vai recolher o imposto de renda dele normalmente. Porque se ele tirar do que entra no caixa, ele vai falir. Porque aquele dinheiro não é dele, é do fornecedor dele. Aí ele está tirando, está roubando do fornecedor para não roubar de Deus. Entende? Então, entendeu o que eu estou dizendo? Então aí a gente tem que ter esse bom senso para compreender essas coisas. Senão vai quebrar, quebra mesmo. Tá? Hã? Primícias, tá. Ok. As primícias eram uma prática realmente da legislação levítica. Mas ela tem um ensino muito bonito que está por trás disso. Deus é dono de tudo e o primeiro é de Deus. Por que a lei das primícias foi colocada? Para que o povo não se esquecesse que primeiro vem Deus. Então o que acontecia? As primícias eram quase que uma oferta simbólica. O primeiro fruto que nascesse de uma árvore não era seu, pertencia a Deus. Você não ia dar uma grande oferta, você ia pegar, vamos pensar na maçã, não é lá, não tinha maçã, mas tudo bem, vamos pegar uma maçã, essa é a primeira maçã que eu colhi, essa é a primeira, não é minha, é de Deus, porque Deus vem em primeiro lugar. A primeira cria do meu animalzinho não me pertencia, pertencia a Deus. O meu filho primogênito era de Deus. E para que ele não fosse entregue, tá? Deus separou a tribo de Levi para compensar
todos os primogênitos e disse: esse aqui é a nação, é a tribo que é minha, que não vai ter possessão nessa terra, porque ela é minha. Mas para que você não esqueça que esse primogênito era por direito meu, você vai dar uma oferta, e tinha um valor estipulado pelo filho primogênito. A questão que está por trás não é a oferta, é o princípio. Deus vem em primeiro lugar na minha vida, tá? Tem algumas pessoas que praticam voluntariamente as primícias. Então eu tenho, por exemplo, um irmão já idoso aqui da igreja, que tem um pé de caqui na sua casa. Todo o primeiro caqui que ele colhe, ele põe numa caixinha, me dá mais do que um, e me dá de presente. Isso aqui é a minha primícia. Ela me escolheu para dar, eu como caqui. Tá? Mas eu acho lindo pelo valor que está por trás. Não é pelo valor, não é pela grana, pelo caqui, entende o que eu quero dizer? É quem é o primeiro na minha vida. Eu tenho um quadro no meu gabinete muito bonito, que foi o primeiro quadro que uma irmã pintou e colocou lá no meu gabinete. Pastor, eu quero colocar aqui na igreja, no seu gabinete, porque é a minha primícia do meu talento, do meu dom. Isso é voluntário, é uma coisa do coração, mas o princípio é lindo, gente. Vocês conseguem perceber? Que coisa linda, porque o importante para Deus não era a grana, é você entender quem vem em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não precisa da prata, não precisa do ouro, Ele é dono de tudo, mas Ele quer ensinar para a gente que Ele é o Senhor, e que Ele é o primeiro. E quando a gente pega esse valor, não nos é pesado. Querido, isso vai ser gostoso, vira uma coisa linda dentro da nossa alma, porque Ele está fazendo para adorar a Deus, é um culto, tá? E se você não quer dar, o problema é teu com Deus. O problema é teu. Não vou ser dizimista. O problema é teu. Deus vai te ensinar. Porque normalmente você está vivendo, o que indica isso, é que tem uma área da tua vida que você não conseguiu render para Deus. Então Deus vai ter que trabalhar isso na tua vida. De alguma maneira Ele vai trabalhar. Porque Ele não está preocupado com a grana, Ele está preocupado com o teu coração. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essa aqui é a chave. Amém? Então vamos encerrar, vamos ficar de pé, a gente vai orar. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês. Está lindo aqui, ó, quanta gente aí, né? Que bom, olha. Sim, pode, fala, querida. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu queria testemunhar. Eu fiquei 13 anos em uma dessas igrejas, né, que ensinavam exatamente o que o senhor pregou. Abrindo só um pouquinho pela questão da doença, saúde, realmente isso, eu aprendi assim, quando eu realmente me converti, eu tinha muito problema de doença, enfermidade, e eu acabei indo para Jesus justamente por aprender o entendimento que eles tinham, era de que Jesus realmente tinha curado, né, quando Ele morreu na cruz, e levado todas as nossas enfermidades. Então, a partir daí, eu fui tendo esse entendimento que seria com o princípio da determinação. Na minha concepção, eu fui curada até o momento que eu congreguei lá. Inclusive, eu fiquei 8 anos no ministério, onde eu ensinava, eu orava pelas pessoas, ajudava, porque realmente era a forma que eu queria, que eu aprendi. E depois desse tempo, já estou 1 ano e meio aqui na PIB. E um pouquinho antes de eu sair de lá, realmente os meus princípios começaram a ser reavaliados. Deus começou muito a tratar do meu coração, tanto que eu pedi um tempo para sair do ministério e ficar só como membra. E Deus falou muito no meu coração que eu não podia andar, como diz aquela palavra em Amós, não darão dois, né, se não estiverem em acordo. E realmente eu sentia que o meu coração, o meu lugar já não era mais lá, porque os meus princípios, aquilo que Deus tinha me ensinado, já não condizia mais com aquilo que eu estava vivendo.
E já estou 1 ano e meio aqui, Deus me trouxe para cá. E Deus tem só confirmado aquilo que Ele tinha colocado no meu coração com relação à saúde, à prosperidade, e abrindo só um pouquinho dessa questão de determinação. Ela aprende não assim exigir de Deus, mas realmente a gente determinava e cria. E até um tempo da minha vida, eu tenho miopia, né, os óculos, mas até eu ficava às vezes muito em dúvida por que eu não era curada, por exemplo, da miopia, se, né, eu via as outras pessoas sendo curadas e eu não. Então eu vinha com essa questão de ou estou em pecado, então você me examinava e via, meu Deus, onde que eu estou errando, onde eu estou pecando, ou essa questão de falta de fé, né, porque as outras pessoas eram curadas e eu não estava sendo curada, até que passou, né, eu tinha que usar óculos, o oftalmo tinha me receitado, e eu não quis, né, porque eu falei, não, Jesus vai me curar, porque eu sou curada, né, Ele já levou as enfermidades lá na cruz. E a miopia tem a tendência a piorar se você não vai usando, né, corrigindo o grau. Então, eu fiquei 6 anos sem usar óculos, e depois desse tempo, quando eu já estava na faculdade, eu vi que não dava mais, né, já estava tudo embaçado, ia prejudicar meus estudos, enfim. Então, fui lá, fiz, mas sentia, poxa, né, ficava aquela, não tive fé, mas até meu oftalmo falou, nossa, mas você não tem dor de cabeça, você não tem nada, já estava bem feia da minha visão. Mas hoje eu entendo que realmente Deus, Ele é soberano, né? Eu sou grata a Deus, porque lá é onde eu me converti, né? Não tenho assim nenhum ressentimento, nem nada, muito pelo contrário. Tem pessoas que realmente também são de Deus, são meus amigos, são irmãos em Cristo, mas hoje a minha fé, né, mudou, e eu tenho crescido, aprendido bastante aqui na PIC. Amém. Graças a Deus pela sua vida, viu, querida? E tem muita gente boa mesmo, convertida, séria, tá? Por isso que eu comecei falando que eu não vim aqui criticar A ou B, e creio que Deus está usando várias coisas. Agora, é obrigação nossa estudar a palavra, né? E ver todo o conjunto da palavra. E na medida que vai tendo discernimento, entender os verdadeiros valores da palavra. Agora, eu creio piamente que Jesus ouve oração, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele faz milagre, que Ele coisa tremenda da graça de Deus. Creio que a fé faz parte integrante da nossa vida, mas creio que Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Querido Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, e eu te agradeço pela presença tão grande de tantos irmãos aqui conosco, que vão poder multiplicar o ensino da Tua Palavra. E nós te pedimos que o Senhor pegue as imperfeições daquilo que nós falamos, porque todos nós temos defeitos, eu tenho os meus, e que o Senhor acrescente graça na vida de cada um, para que possa ainda estudar mais profundamente a Tua Palavra, e possa ter convicções, graça na vida de cada um, para que possa ainda estudar mais profundamente a Tua Palavra, e que, Senhor, possa ter convicções, não estejamos aqui a condenar A ou B, mas a buscar viver com seriedade os valores do Senhor na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido nosso refúgio e fortaleza. Tu tens sido nosso socorro presente, e aprendemos, Senhor, dia a dia, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe.